Boa noite, professora Thaís. Boa noite, os amigos. Hoje nós estamos apresentando o nosso TCC de nutrição, apesar da minha sinusite, mas nós vamos apresentar. Então, eu e Daniela, nós fizemos um estudo sobre a bibliografia dos leitores e fala sobre a terapia nutricional para pacientes com doença renal crônica. Então, é realizado por Daniela Ferreira Alves Pereira e Edmar Aires Barbosa. Introdução. Os rins são órgãos fundamentais para a manutenção da homeostase do corpo humano, sendo responsável pelas funções endócrinas e exócrinas. A doença renal crônica, DRC, é uma alteração progressiva e irreversível da capacidade funcional dos rins, inicialmente por lesão e posteriormente dificulta o processo de filtração renal. A patologia é considerada um problema de saúde pública. Os riscos para desencadear a doença renal crônica é classificada como grupos de doença bases: a hipertensão, diabetes, glomerulonefrites, que é uma inflamação numa parte dos rins responsável pela filtração do sangue e a formação da urina. A terapia nutricional é algo primordial para a manutenção e tratamento da DRC. Temos então um objetivo geral: analisar a importância da terapia nutricional em pacientes com doença renal crônica, com ênfase no potássio, fósforo e proteína. E objetivos específicos, nós temos estudar a utilização ou restrição da proteína em pacientes com DRC e em processo dialítico. Explicar, então, a causa do fósforo ter e ser evitado em pacientes que tratam DRC e mostrar os efeitos do potássio em pacientes que tratam DRC. Fundamentação teórica. Os temas abordados nesta apresentação serão fisiopatologia da doença crônica, terapia nutricional da doença crônica, proteína, fósforo e potássio. A fisiopatologia da doença renal crônica é uma enfermidade que afeta os diferentes aspectos da vida do paciente. Ela corresponde à perda progressiva das funções renais pelo fato de ocorrer a destruição dos néfrons. E a duração e evolução da patologia ocorrem diversas adaptações estruturais e funcionais no órgão. A partir das perdas dos néfrons, ocorre a hiperplasia renal, que corresponde ao aumento do tamanho dos rins, ocasionando a elevação das taxas de filtração e perfusão nos rins. Ocorre o aumento de TFG, é a taxa de infiltração glomerular, em pacientes com lesão renal. O estágio da doença é medido de acordo com a taxa de capacidade da filtração glomerular, sendo 5 estágios. O quinto e último é o quadro de insuficiência renal terminal ou dialítica, quando os seus rins já perdem a função e precisa então passar por uma máquina onde vai ser feita a filtração externa do seu rim. Quando a função renal estão comprometidas, é necessário que o paciente submeta a um tratamento e substitua sua função. A terapia nutricional da doença renal crônica, o planejamento alimentar. Aí seria onde entra então o trabalho do nutricionista. Dependerá da condição que o paciente se encontra de forma individualizada, levando em consideração todos os aspectos do paciente, base da doença, tratamento que está sujeito e os resultados dos exames laboratoriais de rotina. Deve-se analisar as causas bases da doença, os exames laboratoriais e o nível na qual a patologia se encontra. O objetivo da dieta deve ser primordial na recuperação e manutenção do alcance ideal do estado nutricional do paciente. Para alcançar os resultados adequados,
é de suma importância a orientação adequada sobre o consumo de calorias, energia e certos nutrientes específicos, como potássio e fósforo, visando e esses nutrientes podem ter seu consumo restrito ou aumentado, conforme a necessidade e as exigências do tratamento de cada paciente. Daniela.